Mar de Amor, resumo do capítulo 112. Victor Manuel pede a Simona que lhe conte o que sabe sobre Leon e a confronta se ele sabia quem era o assassino de Hernan. Simona garante que Leon não sabia. Catalina diz a Frederica que precisa de dinheiro o quanto antes para quitar a fiança de Simona. Do contrário, ela irá dedurá-la. Catalina propõe a Frederica que roube algumas joias de Luciana para pagar a fiança de Simona. Frederica diz que Catalina não pensa nas coisas antes de falar e resolve ir embora. Nesse instante, Catalina diz que deveria tê-la matado. Nesse instante, Catalina tem uma alucinação com Hernan, que diz que matando Frederica ela vai acabar se condenando. Catalina fica pasma com o que vê. Simona pede a Victor Manuel que pague sua fiança e lhe tire da cadeia. Victor Manuel explica que só irá tirá-la dali quando disser o que sabe. Catalina diz que Hernan não está ali pois está morto. Hernan diz que pagou seus crimes com a morte, enquanto ela pagará com a cadeia. Nesse instante, Catalina tenta atingir Hernan com a lança que usa como bengala. Hernan desaparece e a lança atravessa o sofá. Catalina fica pasma e no mesmo instante vê Hernan em outra região da sala. Aurora vai até o apartamento de Victor Manuel e diz que Salvador se nega a comentar sobre o crime de Hernan e quando é questionado, ele responde com evasivas. Luz diz que a verdade é que são muitos os suspeitos. Rosélia se encontra com Gustavo e borrifa nele a poção do amor enviada por sua mãe Crisanta. Gustavo diz que aquilo fede a cachorro molhado e a aconselha a jogar fora. Guilhermo diz a Salvador que ele estava no apartamento na noite em que ele foi eliminado e, portanto, pode-se considerar o assassino. Salvador diz que ele também esteve no apartamento e, embora nega, pode estar mentindo. Nesse instante, Santos aparece e questiona Salvador se ele é o assassino. Salvador fica pasmo com a pergunta. Estrela segue com seus exercícios de fisioterapia e Davi a incentiva a ir além. Nesse instante, Estrela se desequilibra e Davi a segura. Guilherme orienta Salvador a confessar logo que é o assassino de Hernan, mas Salvador diz que não falará nada. Davi diz que agora segurando Estrela, pôde perceber o quanto ela é bela. Estrela pede que ele a coloque imediatamente na cadeira de rodas. Nesse instante, Osvaldo aparece e Estrela pede a ele que a leve para tomar um café. Em particular, Estrela conta a Osvaldo que Davi é muito gentil e carinhoso com ela. Osvaldo diz que Davi está decidido a conquistá-la, então Estrela sugere trocar de médico. Osvaldo diz que isso seria péssimo para o tratamento de Estrela. Minutos depois, Estrela estranha a demora de Victor Manuel e pede a Osvaldo que chame um táxi para que ela possa ir embora. Nesse instante, Davi aparece e se prontifica em levar Estrela. Ela o agradece, mas nega carona. Davi insiste e a leva na cadeira de rodas. Em pensamento, Osvaldo diz que nasceu um novo obstáculo entre Estrela e Victor Manuel. Catalina avalia suas joias com o intuito de pagar a fiança de Simona. Hernan diz que ela se desfez de suas joias para pagar aquele caríssimo hotel. Catalina diz que Hernan segue com seus comentários azedos. Hernan diz que na prisão, Catalina não precisará de nenhuma joia. Catalina pede a Hernan que vá atormentar Estrela. Hernan diz que isso é impossível, pois ele está na mente de Catalina e reitera que a mente de Estrela é saudável. Hernan muda de local e revela a Catalina que é o tumor que está em sua cabeça. Catalina fica apavorada. Nesse instante, o telefone toca. Se trata de Simona, que informa que o tempo para quitar a fiança está se esgotando. Davi deixa Estrela em casa e lamenta que ela não tenha aceitado o convite para tomarem um café. Estrela diz que é uma mulher comprometida e não pode sair para tomar café com ninguém. Davi a chama de conservadora. Estrela garante que sempre foi assim. Davi a questiona se ela sempre foi bonita também. Estrela fica envergonhada com a pergunta. Simona diz a Catalina que há duas pessoas dispostas a pagar sua fiança. Uma delas é Oriana e a outra é Victor Manuel Galindes. Catalina garante que irá pagar sua fiança. Simona lhe dá o prazo de 2 dias, do contrário, irá abrir a boca. Davi se agacha e propõe a Estrela que sejam amigos. Estrela o observa. Catalina aparece no apartamento de Victor Manuel e diz que precisa falar com Moraras. Luz questiona o que ela quer com Moraras. Catalina revela que precisa de dinheiro e seu pai é o único que pode conseguir. Ao perceber que Victor Manuel está na porta, Estrela solta as mãos de Davi. Victor Manuel diz que passou na clínica para buscá-la e não a encontrou. Davi explica que deu uma carona à Estrela e vai embora. Victor Manuel observa a Estrela enciumado. Catalina ofende Luz e diz que o apartamento não é lugar para ela. Luz diz que do mesmo modo que vive em um barraco humilde, vive no apartamento. Luz reitera que não é uma meretriz como ela. Catalina questiona porque cada um de seus filhos é de um pai diferente.
corrente. Luz dá uma bofetada em Catalina e diz que ela deveria ter vergonha de vir pedir dinheiro. Luz acaba a colocando para fora. Heleninha revela a Marco que pretende voltar para a praia escondida. Marco a confronta se não sentirá saudades suas. Heleninha diz que não sabe. Marco implora para que ela não vá. Catalina se encontra com Moharas na frente do apartamento e a questiona o que faz ali. Em um local mais reservado, Catalina diz que precisa de dinheiro para pagar a fiança de Simona, pois ela está ameaçando de revelar que era amiga de Leon. Moharas diz que gostaria de ajudá-la, mas não tem dinheiro. Catalina faz chantagem e diz que se ela não a ajudar, irá se matar. Moharas propõe pedir ajuda a Victor Manuel. Catalina diz que Victor Manuel a odeia e não irá ajudá-la. Moharas se questiona o que deve fazer. Catalina diz que ele deve roubar. Moharas explica que nunca roubou. Catalina diz que sempre há uma primeira vez. Do contrário, ele já sabe o que ela fará. No apartamento, Moharas diz que não suportará que Catalina vá para a cadeia. Nesse instante, Moharas observa a carteira e o relógio de Victor Manuel sobre a mesa. Estrela pergunta a Cacilda se entre os suspeitos qual é o que menos lhe inspira confiança. Cacilda diz que não consegue duvidar de ninguém e reitera que muito em breve Victor Manuel duvidará de todos, inclusive de Estrela. Chega o momento de jantarem. Tilico procura Moharas e não o encontra. Luz explica que depois irá servi-lo. Moharas chega ao apartamento de Catalina e diz estar envergonhado com o que fez. Catalina diz que agora ele está se comportando como um verdadeiro pai. Moharas coloca o relógio e a corrente de Victor Manuel sobre a mesa e reitera que não sabe como vai olhar na cara de Victor Manuel. Moharas chega em casa e Victor Manuel diz que agora mesmo ele dirá o que fez com seu relógio e sua corrente. Moharas diz que não sabe de nada. Tilico aparece e confronta Moharas se ele é um ladrão. Moharas diz que não. Victor Manuel pede a Luz que leve Tilico para o quarto. Tilico diz que ama muito Moharas, mesmo que ele seja um ladrão. Moharas fica pensativo e se recorda do momento em que Catalina o convenceu a roubar. Moharas se vira para Victor Manuel e admite que é um ladrão. Catalina comemora que conseguiu envenenar seu próprio pai para fazê-lo roubar. Moharas admite que roubou os objetos para entregá-los a Catalina. Catalina começa a ouvir barulhos pela casa e se levanta para ver do que se trata. Nesse instante, Hernan aparece na cama de Catalina e a questiona se viu um fantasma. Catalina fica surpresa. Moharas diz que junto ao relógio e à corrente deu a Catalina algo do que ele sempre teve orgulho, sua honra. Catalina diz que Hernan não pode estar ali, pois já está morto. Hernan diz que Catalina é muito má e até agora teve muita sorte. Procurando se livrar de Hernan, Catalina começa a bater com sua bengala na cama e no mesmo instante percebe que está batendo em almofadas. Hernan aparece em outro local da sala e diz que mais cedo ou mais tarde ela terá que pagar. Hernan reitera que a maldade se paga com o sofrimento eterno e ela irá para um local onde o fogo a queimará. Catalina começa a gritar e diz que isso não é verdade. Victor Manuel diz a Moharas que mais uma vez Catalina o manipulou. Moharas diz que é impossível dizer ao seu coração que deixe Catalina de fora de seus sentimentos porque é má. Victor Manuel questiona Moharas se Catalina o agradeceu após lhe entregar o relógio e a corrente. Moharas diz que não e reitera que Catalina pediu para que ele a deixasse sozinha. Moharas diz que está envergonhado e não sabe o que responderá quando Tilico o confrontar se é um ladrão. Victor Manuel explica que Tilico é um garoto inteligente e saberá compreender a situação. Hernan diz que Catalina irá se unir a ele e a Leon no sofrimento eterno. Catalina corre com direção à cama com o intuito de atacar Hernan. Nesse instante, Hernan aparece em outro local. Catalina diz que ele está morto e não pode estar ali. Hernan diz que seu assassino continua livre e enquanto ele não pagar, continuará vagando pela terra e atormentando Catalina. Catalina fica apavorada e grita para que Hernan suma. Moharas diz a Victor Manuel que está disposto a ir para a cadeia caso ele queira fazer justiça. Victor Manuel propõe que esqueçam o que aconteceu e reitera que Moharas é seu amigo. Guilhermo diz a Estrela que Victor Manuel não se convenceu que ele não seja o assassino. Estrela revela que Victor Manuel está obcecado e tem motivos para suspeitar de todos. Moharas diz à Luz que Victor Manuel o impediu de pedir desculpas, pois isso seria o mesmo que se humilhar. Luz diz que Moharas deve pedir ajuda a Victor Manuel sempre que precisar de algo. Luz reitera que Moharas não deve se deixar manipular por Catalina. Catalina observa o relógio e a corrente e diz que irá se safar mais uma vez. Catalina debocha de Hernan e tenta o invocá-lo com o intuito de o debochar dele. Moharas pede a ajuda de Luz para que convença Victor Manuel a internar Catalina e ela seja observada por Osvaldo. Luz diz que fará o que for preciso para ajudá-lo. Catalina diz que um silêncio
silêncio enorme a rodeia. Nesse instante, Hernan aparece ao seu lado. Catalina começa a dizer incoerências e dar risadas. Salvador aparece no apartamento de Victor Manuel com o intuito de descobrir se ele sabe algo sobre o assassino de Hernan. Victor Manuel diz que até o momento não sabe de nada. Salvador diz que está disposto a lhe revelar algo muito importante que aconteceu na noite em que Hernan foi morto. Victor Manuel confronta se foi ele. Pela primeira vez, Salvador garante que não. Victor Manuel diz que Salvador deve ter um motivo muito importante para responder as perguntas como evasivas. Salvador garante que tem e reitera que fez isso para encobrir Estrela. Moraras diz a Luz que visitou Catalina na noite anterior e ela se negou a ir para uma clínica. Luz diz que Moraras é o pai dela e, portanto, deve tomar decisões. Frederica pergunta a Catalina se ela está bem, pois parece dopada. Catalina garante estar sóbria e revela a Frederica que Hernan veio vê-la e está transtornado. Frederica propõe que ela tome um banho e coma algo. Em pensamento, Frederica diz que Catalina está louca e irá manipulá-la de acordo com seus interesses. Salvador diz que na noite em que saiu da cadeia, esteve no apartamento de Hernan com o intuito de cobrar satisfações. Victor Manuel confronta-se quando ele saiu do apartamento deixou Hernan vivo. Salvador garante que sim. Victor Manuel confronta onde Estrela entra em tudo isso. Salvador confessa que ao sair do apartamento de Hernan, as luzes se apagaram e em seguida ele percebeu o vulto de uma mulher que passou ao seu lado, mas não tem certeza se era Estrela. Victor Manuel diz que quem mata é um assassino e Estrela não é isso. Victor Manuel ressalta que não pode compreender como Salvador suspeite de Estrela. Salvador diz que não está dizendo que Estrela foi até lá com o intuito de matá-lo, mas reitera que as coisas podem ter se complicado. Mais tarde, Victor Manuel diz que com o relato de Salvador, todos os homens deixam de ser suspeitos e reitera que suspeita de Frederica e Simona. Estrela pergunta a Guilhermo se é possível que a culpem quando descobrirem que houve uma mulher no apartamento de Hernan. Oriana confronta porque pensa assim. Estrela diz que tinha motivos para eliminar Hernan. O delegado confronta Simona se ela é a assassina de Hernan. Simona tenta desconversar e o delegado a pede que responda a sua pergunta. Victor Manuel revela a Estrela que foi ao hotel e ofereceu dinheiro a Catalina. Estrela diz que Luz já havia lhe dito. Victor Manuel diz que ela só dizia incoerências e está completamente louca. Estrela cogita a possibilidade de Catalina estar fingindo. Victor Manuel garante que dessa vez não é o caso. Hernan se deita ao lado de Catalina e diz que ela já não é mais nada. Catalina diz que é muito bonita. Hernan a toma pelo braço e a leva para a frente do espelho e diz que ela não é nada comparado ao que já foi um dia. Catalina explica que está com essa aparência devido ao seu cabelo não estar penteado. Hernan toma a bengala de Catalina e a desafia a andar, a fim de se certificar de que ela é a mesma de sempre. Catalina tenta andar e não consegue. Nesse instante, Santos bate na porta do apartamento e começa a chamar por Catalina. Catalina se arrasta até a porta e abre a porta. Santos pergunta se ela está bem. Catalina pergunta se o conhece. Santos fica surpreso.